E The Last of Us chega ao fim com um episódio final muito bom que abre espaço aí para várias discussões. No vídeo de hoje a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu nesse 9º episódio da temporada, o season finale, e depois em um outro vídeo nós vamos falar mais sobre toda a temporada, falar os pontos positivos, pontos negativos, o que faltou, o que sobrou, e vai ser muito interessante. Então já se inscreva, deixa o like e ative as notificações para não ficar de fora. Vai ter muito The Last of Us aqui no canal, até porque a gente vai cobrir todas as questões envolvendo a produção da 2ª temporada, que já está confirmada, então vai ser muito legal. Conto com vocês para darem um like e se inscreverem aqui no canal. Então vamos falar agora sobre o 9º episódio de The Last of Us com spoilers. We finished what we started. Olha galera, primeiro eu quero começar esse vídeo aqui falando o seguinte: parece que atualmente na internet, e isso é uma coisa que já vinha dos jogos, parece que atualmente só existe 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que acham que tudo na série é lacração, e as outras pessoas que não aceitam uma crítica ou outra sobre a série. Então aqui nesse vídeo eu quero convidar todos vocês a simplesmente compartilharem as suas opiniões e trocar uma ideia de boa, cara. Você tendo curtido, você tendo desgostado da série, comenta aqui embaixo o que você achou, numa boa, respeitando todo mundo. Não há necessidade, eu não sei porque as pessoas levam algumas críticas pro lado pessoal, eu não sei porque outras pessoas acham que tudo é um complô global de uma agenda, e sinceramente não há necessidade de nenhum desses casos aqui nesse vídeo, até porque o meu intuito é só compartilhar as minhas opiniões e trocar uma ideia sobre essa série, desse jogo maravilhoso que eu amo tanto. Eu não quero mudar a opinião de ninguém, tá? Dito isso, bora falar aqui sobre o 9º episódio, porque nós tivemos algumas coisas interessantes, como por exemplo, o que eles adicionaram no comecinho ali com a participação da Ashley Johnson. Pra quem não sabe, a atriz que aparece logo no início ali, bem no prólogo do episódio, essa atriz é a Ashley Johnson. E nos games, ela que faz a voz e a captura dos movimentos da nossa querida Ellie. Então foi até meio poético, foi filosófico, eu diria, ver essa cena dela dando a luz a Ellie, cara. Eu achei sensacional e adicionou ali uma camada muito interessante para o universo de The Last of Us. Outra questão que eu achei que foi muito competente em adicionar questões aos personagens de The Last of Us foi a questão do Joel ter tentado suicídio. Cara, eu achei que aqui nós tivemos uma nuance, até mesmo pela entrega do Pedro Pascal, que foi muito legal de acompanhar, cara. E parece que assim, eu vejo algumas pessoas criticando o Joel na internet, falando que ele ficou um fraco, em comparação ao game. Mas gente, se a gente for parar pra pensar, tudo o que ele passou nesses últimos 15 anos ali, né, 14 anos se eu não me engano, desde o início dessa pandemia do Cordyceps, cara, foram coisas sinistras mesmo. E cara, eu não julgo, sabe? Eu acho que eles adicionarem essas questões ao personagem fazem muito sentido e eu gostei dessas adições. Eu confesso pra vocês aqui que eu gostei. E agora eu quero, a partir desse ponto do vídeo, entrar em algumas críticas do que aconteceu ali no decorrer de todo o episódio, porque assim, eu achei que foi muito corrido, tá? Assim como o 8º episódio, esse EP aqui também foi muito corrido. Eu achei que eles cortaram muitas coisas do game e, de novo, tá? Assim como eu falei no último vídeo, eu não acho que tem que ser 100% Ctrl+C, Ctrl+V do game, mas eles precisam adicionar cenas e sequências que substituam os desenvolvimentos que existem no game. Por exemplo, se nos jogos, no momento antes deles chegarem no hospital, tem toda uma parada ali no subterrâneo da cidade, onde você enfrenta alguns infectados e você passa por algumas situações da Ellie, eu acho que a série poderia sim dar um pouco mais de tempo pro episódio ali, pra produção trabalhar, e aí desenvolver de uma outra forma, pra dar um pouquinho de espaço até pra gente respirar enquanto audiência, sabe? Às vezes eu acho que nesses 2 últimos episódios foi tudo muito corrido, não deu nem tempo da gente absorver, e isso foi muito importante pra tirar o impacto do final mesmo ali. Pra mim toda a cena do hospital, embora tenha sido muito legal, foi ok, mas eu acho que ali tinha o potencial de ser uma das melhores coisas que a televisão já viu, sabe? Esse trecho final do game é lindo, cara. Toda aquela cena do hospital é feita de uma maneira
muito caprichosa que você sente o peso, você se sente na pele do personagem. E nesses momentos aqui da série, eu senti que faltou um pouco de impacto. Por exemplo, até mesmo na cena que o Joel começa a atacar todos os vagalumes ali no hospital, eu achei que eles perderam a mão ali, principalmente porque ficou muito simples. A trilha sonora não acompanhou muito bem o momento, eu senti que faltou mostrar ainda mais a ação, porque assim, eles mostraram o Joel atirando e tudo mais, porém, cara, uma coisa que eu até senti falta no decorrer de toda a série, era o Joel fazendo algumas armadilhas, ou sendo um pouco mais estratégico até mesmo em suas ações, sabe? Porque que nem aqui, cara, ele vai de peito aberto pra todo mundo, e a sensação dá é que todos os vagalumes que estão ali são Stormtroopers, sabe? Realmente o Pedro Pascal veio de Mandaloriano e trouxe outras coisas do universo de Star Wars. Tipo assim, eu acho que eles poderiam trabalhar um pouco mais, e assim como no último episódio faltou um pouco de tempo, eu acho que aqui a gente pode cravar que o maior inimigo de The Last of Us foi a pressa, né? Talvez o Neil Druckmann com o Craig Mazin poderiam ter dividido a primeira temporada em 2, né? E ter lançado os primeiros episódios, e depois de um tempo lançado mais alguns, assim como outras temporadas de séries maiores costumam fazer, ou costumavam fazer antigamente. Eu acho que assim a gente poderia ter um pouco mais de situações que são interessantes. Faltou um pouco disso, sabe? Eu acho que a pressa realmente foi inimiga da perfeição de The Last of Us. E eu falo isso, cara, porque assim, de novo, é uma boa série. Porém, esse final, esses 2 últimos episódios, pra mim, precisavam ser completamente inesquecíveis. E eu, sinceramente, não sei se foi inesquecível. Eu achei, ok, foi legal, foi bonito, foi uma boa adaptação. Porém, como série mesmo, eu senti que faltou um tempero, um tempero ali no finalzinho, sabe? Nesses 2 últimos episódios, principalmente. Outra coisa, cara, que eu tava pensando aqui enquanto eu tava querendo falar um pouco mais sobre esse episódio final da temporada 1 de The Last, eu acho que, sinceramente, a gente tem que agradecer ou aplaudir ainda mais a forma como os games são feitos atualmente, até como o primeiro The Last of Us foi feito, porque, cara, é impressionante como num game a gente tem um outro passo de storytelling, né? E eu até acho meio injusto mesmo a gente tentar ficar comparando com a questão do game, falar qual que é melhor, qual que é pior, porque nos jogos, cara, a gente tem uma capacidade de exploração, tem uma capacidade de gameplay que envolve a gente de uma forma que, de fato, a série tem uma dificuldade muito maior de alcançar esse mesmo nível de empatia que um player tem do que um telespectador. É muito mais difícil. Eu confesso pra vocês que eu me senti, nesse episódio final, eu me senti um pouco de dificuldade de me conectar com o Joel. E, cara, eu acho que talvez se eles tivessem um pouco mais de tempo, eles poderiam suprir isso, dando mais cenas ali, dando mais alguns desenvolvimentos e não rushando tanto. E eu acho que, por ser uma adaptação de um game, talvez nesse finale aí precisava mesmo de mais tempo para dar tempo da gente se conectar, sabe? Essas foram as minhas sensações gerais enquanto o episódio, né? Mas de novo, nós tivemos outras coisas boas ali. Eu gostei desse episódio final. Teve aqui um arco muito bonito ali no final também, da Ellie contando pro Joel como que foi ali aquela situação lá do Left Behind, né, do episódio 7, que foi legal. Temos ali a atuação do Pedro Pascal e da Bella Ramsey no finalzinho, que, cara, é excelente, a química deles é muito boa. Eu tenho certeza que a segunda temporada vai ser fantástica, vai ser muito melhor, até porque a gente vai ter provavelmente um orçamento maior sendo destinado à segunda temporada. Não é possível que a HBO não vá aumentar o orçamento depois do sucesso estrondoso que foi de audiência. Então acho que a gente vai ter um pouco mais de mundo de The Last of Us, um pouco mais de infectados, um pouco mais de ação, até porque a segunda temporada, cara, o segundo jogo, a parte 2 de The Last of Us, tem uma ação desenfreada, assim, em diversos momentos que é excelente, velho. Eu acho que vai ser muito bom. E assim, pra mim, o segundo jogo do The Last of Us é mais especial do que o primeiro. Eu acho que o segundo game, cara, é o meu jogo favorito. Não, eu acho não, eu tenho certeza. O segundo game é o meu favorito da vida, assim. Então, assim, a barra já tá muito mais alta. E as minhas expectativas pra segunda temporada estão ainda mais altas. Eu espero que seja muito bom mesmo. Tudo que eles não puderam trabalhar aqui na primeira, que eles trabalhem na segunda com mais calma, com mais tempo. The Last of Us pede um pouco mais de calma para se desenvolver, tanto que os episódios que eu mais gostei foram o episódio 3 e o episódio 7,
que são o episódio do Bill e do Frank e o episódio da Ellie com a Riley. Nesses episódios que eu comentei aqui, a gente consegue se sentir na pele dos personagens. Eu fiquei muito emocionado nesses dois, são os meus favoritos. Cara, eu tô muito ansioso pra continuação. No geral, cara, o episódio final foi legal, poderia ser perfeito. Eu acho que realmente faltou pouco aí para essa série se tornar não só uma das melhores adaptações de games, mas também uma das melhores adaptações de todos os tempos e uma das melhores séries para a televisão. Infelizmente, eu acho que as questões de orçamento e de tempo prejudicaram ali o nosso querido Neil Druckmann e o Craig Mazin, mas a segunda temporada promete e aí, cara, eu acho que vai ser muito mais interessante. E aí, comenta aqui o que vocês acharam sobre o final de The Last of Us. Vocês acham que eu sou maluco? Vocês concordam com algum ponto que eu comentei aqui? Bora trocar uma ideia aqui, sempre respeitoso. Não precisa ser extremista de The Last of Us. Não leve nada pro lado pessoal. Não fique maluco com essas questões que eu comentei lá no início do vídeo. Fique tranquilo, cara. É uma série de um jogo que a gente gosta bastante. Provavelmente nós temos isso em comum. Então comenta aqui o que você achou. Numa boa, bora trocar uma ideia. Eu sou John De Alves, vou ficando por aqui. E logo mais nós voltamos com outros conteúdos de The Last of Us. É muito bom falar aqui de The Last of Us. Eu sou muito apaixonado por esse mundo. E eu fiquei muito feliz de comemorar, digamos assim, o universo de The Last of Us todas essas semanas aqui, trocando uma ideia com vocês aqui no canal. Então, muito obrigado a todos que compareceram aí aos outros vídeos. Eu sou o John De Alves, vou ficando por aqui e logo mais nós retornamos com mais conteúdo. Valeu, pessoal! Fui!